Olá pessoal, sou o professor Israel Moreira, professor de Biologia do peso 3 e hoje vou falar um pouquinho para você sobre ácidos nucleicos e especificamente o nosso RNA, entender um pouquinho da estrutura e a função desse ácido nucleico que é bem importante para a gente, tá? Olha só pessoal, então lembrem o seguinte, tá? Quando a gente está falando de ácidos nucleicos, a gente já falou de RNA, de DNA, tem vídeo aí no canal, dê uma olhadinha. E agora, quando a gente fala de RNA, o que é importante a gente entender, pessoal? Tem uma estrutura muito parecida com a estrutura do DNA, com algumas pequenas diferenças, tá? Primeira delas, o nosso DNA ele é uma fita dupla, enquanto que o nosso RNA ele é uma fita simples. Quer dizer que eu não vou ter dois ladinhos lá como eu tinha no nosso DNA. Se eu não tenho dois ladinhos, eu também não tenho aquele formato helicoidal, tá? Então ele é uma fita simples, basicamente uma fita ali na abertinha, sem se enrolar ali, né? Como o nosso DNA. Mas ele também tem coisas em comuns. Por exemplo, ele também é formado por nucleotídeos, da mesma forma que o nosso DNA, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, tá? Olha só, pessoal, o que está acontecendo aqui? O nucleotídeo do nosso RNA, ele é levemente diferente do nucleotídeo do DNA, tá? Claro, na estrutura básica ele é a mesma coisa, então eu vou ter ali um açúcar, que é uma pentose, né? Eu vou ter o grupo fosfato e eu vou ter bases nitrogenadas, tá? Qual que é a diferença? Bom, primeiro, o açúcar do nosso RNA é chamado de ribose, tá? Enquanto que o açúcar do DNA é a desoxirribose. Então tem uma pequena diferença ali na estrutura. Pequena diferença que inclusive dá nome para o ácido, né? Ácido ribonucleico de ribo, né? De ribose, que é o açúcar que está compondo ele, tá? O grupo fosfato é a mesma coisa e as bases nitrogenadas são quase a mesma coisa, tá? Eu vou encontrar adenina, eu vou encontrar citosina e eu vou encontrar guanina também, tá? Qual que é a diferença? A uracila. Lembre que no nosso RNA nós não encontramos timina, tá? No nosso RNA a timina ela vai ser substituída pela uracila. Então, se vocês estão olhando lá na prova uma sequência de letrinhas e vocês encontraram um Uzinho ali no meio, né, de uracila, vocês estão olhando com certeza um RNA, tá? RNA esse que pode ser de 3 tipos diferentes, tá? Lembre que a gente vai dividir o RNA entre RNA ribossômico, transportador e mensageiro, né? Pequena diferença, já vou voltar aqui nesses nomezinhos. Só antes de falar desses RNAs, vamos ver um pouquinho da estrutura, então, da nossa molécula, tá? Olha só, como eu disse para vocês, ele é uma fita simples, então eu vou ter nucleotídeos de apenas um lado, tá? Como eu disse para vocês aqui, a ribose, né, grupo fosfato e as bases nitrogenadas, tá? Então, olha só, como eu disse para vocês, as minhas bases são essas, né? Adenina, uracila, citosina e guanina, tá? O que é importante, então, a gente lembrar lá do nosso RNA, tá, pessoal? RNA, ele é uma molécula que está basicamente envolvida com a produção de proteínas, tá? Então, todos os momentos que eu vou ter ali alguma coisa envolvendo produção de proteína, eu vou ter RNA envolvido nesse processo, tá? Então, por exemplo, quando eu estou produzindo a minha proteína, eu tenho uma organela que faz isso, que é o ribossomo, tá? Essa organela ribossomo que produz a proteína, ela é formada de RNA. E aí nós temos então o RNA ribossômico. Se eu for analisar a estrutura do ribossomo e eu for analisar aquele RNA que está na composição dele, eu vou chamar aquele lá de RNA ribossômico, tá? Outra coisa importante, quando eu estou produzindo a minha proteína, eu tenho que ter os aminoácidos, né? Que a minha proteína é formada por aminoácidos. Esses aminoácidos, eles têm que de alguma forma chegar até o meu ribossomo, que é a organela que vai montar a minha proteína. Então o meu ribossomo ele vai pegar esses aminoácidos e vai botar eles na sequência correta. Mas percebam que para esses aminoácidos chegarem no meu ribossomo, eu vou precisar de um RNA transportador.
O RNA transportador, ele é aquele cara, então, que pega os aminoácidos que estão soltos no meu citoplasma e leva esses aminoácidos até o meu ribossomo. E lá o meu ribossomo vai fazer a montagem da minha proteína, tá? E aí, talvez uma parte muito importante aí é como que o meu ribossomo sabe a sequência correta. Percebam que eu tenho que ter o ribossomo para montar a minha sequência, eu tenho que ter o RNA transportador para levar os aminoácidos, mas eu tenho que ter uma receita. Eu tenho que ter ali a minha receita que diz como é a sequência correta de colocação desses aminoácidos, tá? Essa receita que me diz a sequência correta da minha ligação desses aminoácidos é o meu RNA mensageiro. Então o RNA mensageiro, ele é aquele cara que vai lá no DNA, ele basicamente, o RNA mensageiro, ele é uma cópia do meu DNA, ele é uma cópia daquele meu gene que tem a minha sequência de informações que vai me dizer quais aminoácidos tem que estar em qual lugar. Eu faço essa cópia de RNA e mando essa cópia para o meu ribossomo. O meu ribossomo lê essa cópia, que é o RNA mensageiro, e com o RNA transportador ele vai juntando os meus aminoácidos e vai produzindo a minha proteína. Então percebam que em quase todos os aspectos da produção de proteína eu vou ter RNA envolvido em algum momento. Seja lá no ribossomo, seja na própria receita da proteína, ou seja lá para transportar esses aminoácidos para que eu possa montar a minha proteína, certo? Então era isso, pessoal. Nossa aula de hoje, basicamente, o videozinho que eu queria falar para vocês era isso, tá? Não esqueçam de curtir, de nos acompanhar, isso ajuda bastante a gente. E até o próximo vídeo.